Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nós. Mais uma vez aqui na casa de Miramês, para ouvir os estudos da noite, que certamente vai impactar a vida da gente positivamente. Para isso, nós trouxemos mais uma vez o nosso irmão Milton Maia, que é muito bem-vindo mais uma vez. Agradecemos a presença dele mais uma vez. Vamos elevar nosso pensamento, incluindo o nosso irmão Milton Maia, para que ele possa trazer para nós aquilo que viemos buscar. Senhor nosso Pai, Mestre amado Jesus, amigos da espiritualidade, mais uma vez nós vos pedimos humildemente que abra a nossa mente e o nosso coração para que possamos não só absorver os ensinamentos da noite, mas sobretudo colocá-los em prática no nosso dia de relação. Em nome de Jesus, assim seja. Passar a palavra para o nosso irmão Milton Maia. Obrigado. Boa noite a todos. Saúde e alegria para todo mundo. Que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, esteja presente nesta sala. Que possamos nós ter as boas palavras para atender a expectativa de Jesus, a expectativa da equipe espiritual e a expectativa de vocês que saíram do conforto de casa para vir assistir a nossa reunião. Que ela possa ser produtiva. Peço a Jesus para colocar na minha boca as palavras necessárias para serem ditas. Fizemos uma boa pesquisa, reviramos muitos temas, então o que eu vou dizer aqui não tem nada meu aqui é só a voz e a boa vontade. Então pesquisamos muito para trazer aqui hoje a palavra dos sábios. Então pesquisamos no livro Drogas e Espiritualidade, no site do governo do estado do Piauí, na revista Consolador, o artigo de Geraldo José de Souza, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, no livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, livro dos Espíritos, no livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz, no livro Roteiro, de Emmanuel, no livro Após a Tempestade, no Despertar do Espírito, também, de Joana de Ângeles, na poesia que se chama Tóxicos, do autor espiritual Augusto César, está no livro Fatos da Vida, e uma antiga canção, que está no livro Excursões de Paz, do espírito Leandro Gomes de Barros, médium Francisco Cante Xavier. Então, estou bem escorado, não é verdade? Bem escorado. E dizem que quando nós estamos com Jesus, quando Jesus está no nosso barco, tudo vai muito bem. Tem até uma musiquinha da evangelização infantil, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Né? Então, estamos aqui com Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que trouxe para nós a lei do amor, a segunda revelação das leis divinas. E prometeu, antes de partir, que não nos deixaria só, que pediria ao Pai para mandar para nós o Consolador, que estará conosco todos os dias, que nós não o veremos, mas que Ele estará conosco todos os dias, e está conosco todos os dias, o Consolador, que são os bons espíritos, porque a doutrina espírita é consoladora, acima de tudo, a doutrina espírita é consoladora. Então, vamos abrir nosso coração para receber as palavras que serão ditas, que não são minhas, estou apenas repetindo. E eu vou iniciar no livro de Hilário Silva, chamado Fatos da Vida. Uma mensagem que trouxe muita repercussão para nós, que nós devemos sim pensar nela. E ela é pequenininha, razão pela qual eu escolhi
para o início do nosso estudo. Que durante 2 anos, o juiz da comunidade estava recebendo denúncias de uma certa mulher que estava vendendo drogas, criando as maiores dificuldades para os adolescentes da cidade. Os pais se queixavam dela, pedindo providências da justiça contra a infeliz mulher que estava viciando os seus filhos menores. Intrigado com tantas denúncias, o juiz colocou policiais na solução do caso e acabou prendendo a mulher que traficava drogas. O juiz, então, assumiu as medidas cabíveis, a fim de verificar o problema, enquanto muita gente se aglomerou de frente do fórum, no intuito de conhecer os resultados. O juiz, então, exigiu que a mulher, que até então estava encapuzada, se descobrisse. Foi quando a multidão rompeu em tremendo susto, pois reconheceu nesta mulher, de pronto, a própria filha do juiz. Sufocado de pranto, o juiz perguntou para ela: "Pois é você, minha filha, a infeliz que tanto agita a nossa cidade?" Cabisbaixa, a pobre criatura deu alguns passos na direção do pai e ambos se abraçaram em lágrimas. Foi então que eu me retirei da sala do júri, recolhendo-me à minha própria sala, a fim de pensar nos perigos ocultos que atacam nossos filhos. Muitas vezes, os pais não sabem para onde estão os filhos, o que é que eles estão fazendo. Sabemos que eles saíram de casa para ir para a escola ou para trabalhar, mas hoje em dia não tem como saber o que é que verdadeiramente estão fazendo. Assim como a esposa sabe que o marido saiu para trabalhar, mas não sabe verdadeiramente o que é que ele está fazendo. Daí, nós vivemos o dilema entre a confiança e a desconfiança, entre a fé e a dúvida, o que é muito natural. Somos todos criaturas falíveis. Os nossos filhos, os nossos netos, temos responsabilidade para com eles, porque são frutos do nosso próprio coração, que Deus colocou sob a nossa guarda, para que nós pudéssemos transformar em almas santificadas, porque eles não são nossos filhos, eles não são nossos netos, eles são filhos de Deus. Deus é o Pai Criador. E Ele confiou a nós a guarda desses seus filhos, para que nós os transformássemos em homens bons, dignos, honestos e trabalhadores. É claro que não vamos obter êxito 100%, como gostaríamos, assim como nossos pais também lamentam que nós ainda não correspondemos à expectativa deles. Mas muitos superam as expectativas dos pais. Uma grande maioria supera as expectativas dos pais. Lamentamos aqueles que não conseguem fazer isso, mas vamos respeitar o limite de cada um. Vamos respeitar, sabendo que aquele ou aquela jovem que não conseguiu atender a nossa expectativa, saibamos nós que ele fez o que pôde, que ele fez o que deu conta. Antes de ser nossos filhos, antes de ser nossos netos, são filhos de Deus.
E cabe a Deus a responsabilidade de conduzir esses filhos, que com todo o amor, toda a bondade, que é próprio e natural do Pai Criador, será dado novas oportunidades para ele ou para ela, onde certamente nós estaremos presentes ainda junto deles, na próxima encarnação, talvez na condição de filhos deles ou de netos deles, porque nós vamos sempre reencarnar, isso é da lei divina, no mesmo ambiente onde nós vivemos. Vamos receber de volta tudo aquilo que damos. Por isso, a responsabilidade que temos de fazer o máximo em favor dos nossos filhos, em favor dos nossos netos, porque eles serão nossos pais, eles serão nossos avós e vão devolver para nós, pelas sucessivas reencarnações, aquilo que nós demos para eles. Joana de Ângeles traz para nós, quem não conhece Joana de Ângeles, é a mentora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco. Ela diz para nós: nunca te permita a prática do vício. Nunca te permita a prática do vício, qualquer vício, na suposição de que dele te libertarás quando quiser. Pois se os viciados pudessem, não estariam mais sob essa violenta dominação. Se os viciados pudessem, eles já não estariam mais sobre esta violenta dominação. Não pense assim: quando eu quiser eu paro. Não para, não consegue. Vai precisar de ajuda, e muita ajuda. Para começar é fácil, começa devagarzinho, de modo imperceptível. O Emmanuel traz uma imagem muito bonita. Ele fala sobre a teia da aranha. Nós não vemos a aranha tecer a teia dela. Ela estica primeiro um fio, depois outro, mais outro e outro. De uma noite para o dia, está armada a teia. E ai daquele que se prende a esta teia, vai ser pasto, vai ser alimento de monstros. Monstros que nós não vemos, porque estão no mundo espiritual, estão desencarnados. Mas pelo fato de nós não vermos, não quer dizer que não existam. Nós vemos os micróbios que estão dentro do nosso corpo, a grande maioria nós não vemos, mas eles fazem um estrago tão grande. Como gostaríamos de eliminá-los? E muitas vezes, uma reencarnação toda, a pessoa sofre de determinada doença e não consegue eliminar. Então, o ideal é seguir o conselho de Joana de Ângeles. Por mais difícil que esteja a vida, não entre no vício achando que vai ser solução, porque não é solução, é apenas mais um problema. Se você tinha um, você vai passar a ter dois. Então, as mentes juvenis despreparadas procuram o prazer instantâneo, procuram o prazer de um minuto, em detrimento, por não ter paciência, por não saber esperar, a expectativa demorada de uma felicidade que pensam que nunca encontrarão. Então o jovem não sabe esperar, ele é afoito, ele quer ter o prazer instantâneo, o prazer imediato, não tem paciência para esperar a sequência natural dos eventos, da maturidade, do desabrochar de uma consciência mais lúcida. Instantaneamente, imediatamente, busca o prazer que as drogas oferecem. Mas o prazer que as drogas oferecem vem com um par de algemas e com a bola de ferro presa na extremidade. A pessoa fica escrava, fica submetida. Quando quiser deixar, quando quiser ser livre, já não consegue mais. Está preso. Não somente ao vício,
Porque se fosse apenas somente ao vício, seria muito mais fácil. Mas não é somente ao vício que a pessoa está presa. A pessoa está presa de espíritos trevosos, espíritos pesadíssimos, que farão de tudo para não perder aquele parceiro, para não perder aquele, no dizer de muitos, aquele caneco, através do qual ele bebe, aquela biqueira através do qual ele fuma e ele injeta droga no seu organismo. Então existe uma verdadeira disputa entre os espíritos trevosos, para ver quem é que vai ser o dono daquele jovem, quem é que vai ser o dono daquela moça, daquele menino. Então, muitos dizem que podem deixar a prática viciosa a hora que desejarem, por terem inteligência para isso, mas na desestruturação psicológica própria do jovem que ainda está construindo a sua personalidade, olha que coisa, construindo a sua personalidade, caminham cada vez mais para uma dependência maior. É uma coisa absurda. Tudo começa na juventude. Porque quando conseguem as trevas tornar um jovem dependente logo no início da sua reencarnação, significa que ele vai servir a esses espíritos como escravo deles a reencarnação toda. Por isso que existe uma perseguição insana nas escolas para transformar os meninos em meninas, as meninas em meninos, para transformar os jovens subjugados das drogas. Porque começa lá a escravização. Não estou dizendo que são todas as escolas, absolutamente. Conheço muitas escolas que vigiam, que chamam os pais, que conversam. Então, o espírito viciado em drogas precisará vincular-se à mente de uma pessoa encarnada viciada. A pessoa que viveu uma vida, uma reencarnação toda no vício e desencarna por overdose ou por desgaste do corpo físico, será que depois que desencarna, acabou? Não vai ter mais vício? Não vai ter vontade mais de usar droga? Não vai ter vontade mais de beber a bebida alcoólica? Muito pelo contrário. A vontade é a mesma. E informa os espíritos superiores que a vontade é potencializada. A vontade é muito maior. E não podendo ele manusear a droga por si só, ele vai... Vocês já viram falar do encosto? Né? Vai encostar em alguém. Vai encostar em alguém que nunca usou droga, que nunca bebeu, que nunca adulterou. E vai impor dia e noite pensamentos, imagens, cenas na cabeça daquele menino ou daquela menina, ou daquele adulto, para que ele ou ela comece a praticar. Porque ele ou ela praticando já é cativo desse espírito inferior que vai dominar. Então o desencarnado vai sentir o prazer da droga, o prazer do sexo, o prazer do fumo, o prazer do álcool, junto com o encarnado. E o encarnado cada vez mais fraco, cada vez mais dependente, incapaz de reagir por si só, incapaz de reagir, porque tem a sua mente blindada, está no processo obsessivo chamado fascinação. Todo mundo percebe que está mal, que ele está influenciado, que ele está diferente, mas ele ou ela não percebe. E eu costumo dizer, vocês estão com inveja de mim, porque eu estou acima da raça humana, né? Já passei desta fase, estou numa fase maior.
Que pena, né? Então, cabe aí a paciência, cabe o tratamento médico, as clínicas de recuperação. Porque o fato é, os responsáveis devem, sim, envidar esforços, todos aquilo que for possível para libertar aquela pessoa do vício, sabendo que, se não conseguir, os responsáveis cumpriram o seu papel, fizeram o que era esperado que fizessem. Não podemos esquecer que o Pai de todos nós, o nosso Pai Criador, não está dormindo, não está ausente, não está distraído, está acompanhando, sim, perfeitamente tudo, e vai colocar no caminho daquele irmão, daquele jovem, daquela moça, que está temporariamente no caminho do erro, vai colocar na vida dele ou dela situações para despertá-lo. Existem um monte de recursos. O que é mais usado é o recurso da doença, da enfermidade. Quando aí, não podendo mais fazer uso da substância, a pessoa começa a despertar. Muito bem, então, os espíritos viciados, que viveram na Terra como viciados, ao partirem para o mundo espiritual pela desencarnação, continuam viciados. Não viram sábios só porque desencarnou. Continua do mesmo modo. Pode falar. Lá no plano espiritual tem trabalho para que isso possa ser revertido. Tem trabalho para que essa condição dele possa ser revertido dele. Sim, com certeza. No mundo espiritual existem trabalhos fortíssimos de acolhimento, de tratamento, de regeneração. Mas a justiça divina exige que aquele que fracassou naquela prova, repita a prova. Não é assim na escola? Temos 6 matérias no semestre, passamos em 5, tomamos bomba em uma. Então, no próximo semestre, nós vamos fazer as 6 matérias daquele semestre, mais aquela que eu perdi no semestre passado. Então, ficou um pouco mais difícil, não ficou? Você entendeu? Quanto mais nós vamos empurrando para frente, mais difícil vai ficando. A senhora quer falar? Não pode renunciar à prova, não? Não existe renúncia da prova. Renunciar à prova seria adiar a felicidade. Depois o senhor falou aí sobre que você vai pegar mais 6 matérias, mais uma ainda. Pois é. Pois é. Aqui, mas só para deixar a senhora um pouquinho mais tranquila, viu? Eu vou dizer uma coisa aqui, de forma alguma eu estou denegrindo ninguém, viu, gente? Eu estou falando é para mim. Eu sou o primeiro a escutar, que eu estou mais perto dos meus ouvidos, tá certo? Olha só, todos nós que estamos aqui, sem exceção, todos nós estamos repetindo. Alguns até pela 3ª vez. Né? Porque nós somos almas fracassadas. O Emmanuel diz isso. Está lá no livro Consolador. Somos almas fracassadas. Fracassamos desastrosamente em várias áreas da experiência humana. Fracassamos como pai, como filho, como empregado, como trabalhador, como estudante. Né? Mas a misericórdia divina é muito grande. Jesus ensinou assim: eu não quero sacrifícios. Jesus ensinou. Misericórdia eu quero misericórdia. Em outra página, Jesus falou assim: vinde a mim, vocês que já estão cansados de repetir, né? Estão cansados de repetir, porque eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Só um minutinho, Jesus é libertador, viu? Jesus não escraviza, quem escraviza é as trevas. As trevas escravizam e coloca a pessoa louca, enquanto a pessoa não usa a droga, não usa o álcool, não usa o fumo, o sexo, a pessoa não tem um minuto de sossego.
Um minuto de paz. Só quer falar? Só um comentário. Sim. Tem uma amiga que estava no Espírito há muitos anos. E um dia eu estive lá na residência dele para pedir que ele fizesse um trabalho para mim, como artesanal, para criação de tesouros. E eu me queixei com ele, reclamei sobre todas as questões pessoais da minha vida. E ele falou: Léo, não quero te corrigir, mas não reclame, meu amigo. Não reclame, porque você teve a oportunidade de estar aqui para corrigir, para melhorar, para aperfeiçoar. Muitos querem essa oportunidade, estão implorando por ela. Não é fácil encarnar. As pessoas acham que vão chegar lá e vão voltar rapidamente. Não é assim, Léo. Então você implorou para voltar, você implorou para corrigir. Então não reclame. Existem milhares que estão nos abismos, né? Existem milhares que estão nos abismos, louquinhos de vontade de estar no lugar onde nós estamos hoje. E nós estamos aqui fazendo bico doce, e dando barrigada na nossa reforma íntima, dando barrigada na nossa renovação. De vez em quando a equipe espiritual mostra para nós em sonho os nossos problemas. Nós acordamos aflitos e fala-se bem, né? A equipe espiritual fala: reforma intimamente, deixa os vícios. Aí a pessoa acorda e fala: bem, nós estamos precisando reformar, vamos reformar essa casa, vamos pintar ela, vamos pintar a janela, vamos fazer mais um andar. Ou seja, a pessoa não entende, né? E isso é uma coisa da humanidade, viu, Léo? Isso é uma coisa da humanidade. Com os mais adiantados aconteceu isso. Quem conhece a história de Francisco de Assis? A espiritualidade, os mentores falavam com Francisco de Assis: Francisco, meu filho, você precisa reformar a igreja, Francisco. A igreja está ruindo, você precisa, é a sua missão, Francisco, reformar a igreja. Aí ele saiu juntando pedras para reformar a igrejinha de São Damião. Depois de muitos meses de trabalho, ele conseguiu reformar a igrejinha de São Damião. Aí no dia da primeira missa, ele lá presente, o padre celebrando a missa. Naquela época não tinha a arte da fundição como tem hoje. Então o crucifixo era de madeira e tinha Jesus pintado, né, pintado, a pintura de Jesus lá na cruz. Na hora da missa, ele olhando para o crucifixo, ali orando, os olhos de Jesus, que estavam fechados, porque a cruz, Jesus está morto, né? Os olhos se abriram para Francisco de Assis, e a voz repetiu na cabeça dele: meu filho, você tem que reformar a igreja. Custou entender, ele só foi entender ao longo dos anos, e a maioria de nós é assim. Né? Nós somos muito fechados para a espiritualidade. Às vezes os bons espíritos estão gritando no nosso ouvido e nós não percebemos. Às vezes a pessoa sonha com os espíritos inferiores atormentando a vida dele, atormentando a vida da esposa, a vida do marido, a vida dos filhos, né? E vê aqueles espíritos monstruosos e acorda de manhã e fala assim: bem, eu sonhei com macaco, eu vou julgar no bicho, vai dar macaco, eu tenho certeza que vai dar macaco, né? Ou então sonha com aqueles lagartos que tem nos abismos, né? Aqueles em formato de jacaré, vai dar jacaré hoje, eu tenho certeza que vai dar cobra, vou julgar no bicho. Ou seja, a nossa mente ainda está ataviada às coisas do dia a dia, né? E a paciência de Deus é muito grande. Sabe como é que se chama a paciência de Deus? Falei, não devia ter falado. Eu devia ter feito a pergunta contrária. Sabe qual é a alegria dos homens? Né? A alegria dos homens é a paciência de Deus. Né? Não é isso? E sabe como é que se chama a paciência de Deus? Sabe como é que se chama a paciência de Deus para conosco? Johann Sebastian Bach fez uma música maravilhosa, cujo título é A Resposta.
Jesus, a alegria dos homens. Lembra? Jesus, a alegria. Procura na internet, escuta, vocês vão ver a música mais linda que existe. Então, os espíritos inferiores vampirizam. Quando nós assistimos o filme do Drácula, né, achamos que aquilo é ficção. Não, gente, não é ficção, é verdade. O escritor do Drácula, né, romanceou, baseado no vampiro, baseado nos monstros que tem na natureza, que são hematófagos, que alimentam-se de sangue, né? Mas no mundo espiritual existem vampiros. Eles sugam a nossa energia. O perispírito é deformado em forma de trompa, tipo do pernilongo. Eles ficam aquilo nos nossos intestinos e sugam as nossas energias de canudinho. A maioria não sabe disso. A maioria não percebe, essa maioria é vampirizada. Quando você vai no churrasco, bebe muita cerveja, come muita carne, você pode saber. Quando você deitar de noite, você não vai deitar sozinho. Principalmente se você não tem o hábito de orar quando deita. Você não vai deitar sozinho. Você vai ser vampirizado. Né? Vocês já viram a pessoa que frequenta boate, frequenta baladas? Né? É normal falar assim, não, fulano está chupado. Já viram falar isso? Fulano está chupado, e está mesmo. Vampirizado. Às vezes está com 30 anos, já está cheio de ruga, cabeça branca. Né? Eu estou branco assim porque eu pinto, viu, gente? Tá bom? Né? Então, a vampirização, os espíritos absorvem as impregnações no perispírito, porque tudo que nós comemos, tudo que nós bebemos, todas as libações que nós ingerimos, vão ficar impregnadas no nosso perispírito, vão fazer parte daquilo que é chamado de aura. Sabia disso? Aura. Por isso que os médiuns não devem comer carne no dia do trabalho mediúnico. O médium não pode fazer uso de álcool, não pode usar droga, porque fica no perispírito. E durante o trabalho mediúnico ele não vai conseguir produzir. Só um minutinho. Então, os espíritos inferiores, eles lambem aquele fluido grosseiro, pegajoso, que fica impregnado na nossa aura, no nosso corpo perispiritual. No caso do fumo, a aura fica fétida. Uma coisa terrível. Só pode falar? Um caso comigo, por exemplo, aconteceu. Eu tenho exatamente 28 anos que eu larguei o vício do cigarro. Parabéns. E está fazendo agora também, que eu parei de beber, tem 20 anos. Parabéns. Força de vontade. Ou seja, eu larguei os dois vícios. Hoje eu sou sóbrio. Graças a Deus. Existe alguma probabilidade de eu reencarnar depois viciado? Existe. Deixa eu explicar ao senhor por quê. Porque está gravado na memória perene. A memória perene está no corpo perispiritual. Então, quando chegar na sua próxima reencarnação, né, quando o senhor tiver ali a idade dos seus 20 e poucos anos, que foi a mesma idade que o senhor começou a beber, que o senhor começou a fumar, o senhor vai sentir uma necessidade desesperadora de fumar e de beber. Mas como o senhor já superou nessa reencarnação, a sua vontade vai ser muito forte para poder resistir. As nossas reencarnações, a sequência das nossas reencarnações, é uma coisa maravilhosa esse estudo, gente. Pietro Baldi, o espírita italiano chamado Pietro Baldi, ele explica para nós que a nossa evolução, ela se dá em espiral. Já viu a espiral do caderno de folha? O caderno espiral, uma mola. Uma mola é a espiral, não é? Então, você tem uma volta completa. Nasce, cresce, adulto, fica velho, desencarna. Deu uma espiral, uma voluta da espiral. Aí você desencarna. Vive um período no mundo espiritual. Quando você reencarnar de novo, você reencarna no mesmo ponto. Aí você vai dar mais uma volta. Todos os eventos que aconteceram na espiral anterior, a tendência deles se repetirem é imensa. Você conhece a história da Ivone Pereira? Da média Ivone Pereira? A média Ivone Pereira,
ela foi suicida várias encarnações. Porque a influência do passado é tão grande, é tão gritante, que ela não conseguiu resistir. Você sabe como é que a equipe espiritual fez para Ivone Pereira resistir ao suicídio? Ela viveu sempre na França, na Europa, sempre reencarnou filha de gente rico, viveu no meio da riqueza. Só um minutinho. Ela teve convivência, só para você ter ideia, com Frédéric Chopin, o grande músico. E mesmo no meio da riqueza, da opulência, ela se matou. Trouxeram ela para o Brasil para ela ser médium. Nasceu aqui na cidade de Volta Redonda. Viveu ali naquela região. Aliás, a cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Filha de gente pobre. O pai dela, muito pobrezinho, tinha um comérciozinho que vendia, uma quitanda que vendia. Mas ele era muito bondoso, muito caridoso e tomou muito prejuízo. E a família numerosa sempre passando necessidade. Quando ela reencarnou, quando ela tinha 2 anos de idade, ela não aceitou a família dela. Ela saiu do corpo e foi dada por morta. O médico atestou a desencarnação. Prepararam o corpo, colocaram lá no caixão, com 2 aninhos, preparando o velório para sepultamento. E a mãe dela dizia: meu Deus, mas a minha filha não está morta, eu não acredito que minha filha está morta, eu não aceito que minha filha morreu. Naquela época eu não falava desencarnação, porque eles não sabiam o que era isso, né? Quando pensa que não, de madrugada, a menina senta no caixão e fala: mamãe, eu estou com fome, eu quero comida. Gente, a equipe espiritual fez isso para ela voltar para o corpo, para ela continuar a reencarnação. Foi aqui no Brasil, trabalhando como médium mesmo, ostensiva, médium mesmo. Ela, gente, todo mundo acha que os espíritos é tudo gente rico, né? Tudo gente que só vê os anjos. A Ivone Pereira trabalhou a vida toda como costureira. Costureira. A mãe dela era costureira. E ela trabalhava com a mãe dela. E quando ela sentia um sono terrível, a mãe já sabia. Ela ia para o quarto, deitava, trancava a porta, dormia. Em 15 minutos de sono, 20 minutos de sono, ela realizava trabalhos espirituais maravilhosos. Está relatado num belíssimo livro, que todo mundo já leu, que se chama Devassando o Invisível. Quem não leu devia ler, né? Então, foi uma reencarnação de prova, de trabalho, de lutas, de desavenças, e foi como ela conseguiu interromper um ciclo vicioso de várias encarnações, de vários suicídios em várias reencarnações seguidas. A senhora quer falar? Sim, deixa eu te falar. Eu acho que talvez a gente reencarne com um merecimento. Por quê? Meu avô era alcoólatra. Meu avô foi até atropelado na época, perto da mecânica era caríssimo. Ele recebeu um Getúlio, Getúlio era presidente na época. E meu pai nunca bebeu, meus primos também. Apenas um irmão do meu pai, 7 irmãos, apenas um irmão. Entendi. E o restante tomava cerveja, só cerveja, qualquer coisa, dava dor de cabeça e vomitava. Misericórdia divina. Você sabe que alguém orou pedindo por eles. E Jesus atendeu. Talvez a sua avó. Não, minha avó. Né? Alguém orou, ou encarnado ou desencarnado: ó, Jesus, não deixa meus filhos, não deixa eles cair por este caminho, né? E naturalmente teve algum merecimento e foi sim feito alguma coisa no intestino para evitar que continuasse. Quando nós somos fracos demais, e se temos algum merecimento, conforme a senhora mesma disse, Jesus ajuda. Vocês não lembram daquela passagem?
Se seu olho é motivo de escândalo, arranca. É preferível entrar no céu com um olho só do que ter dois e ir para o inferno. Se os seus ouvidos é motivo de escândalo, arranca um. É preferível entrar no reino dos céus com um ouvido do que dois e ir para o inferno. Se sua mão te escandaliza, arranca ela, corta ela. Então, são atitudes, claro que ninguém vai furar o olho, claro que ninguém vai arrancar as orelhas, claro que ninguém vai cortar a mão. É figurativo. Mas é uma coisa que nós gostamos tanto, que é tão delicioso para nós, que nós não sabemos conviver com ela, então vem a doença, né? Vem a doença para nos impedir de continuar naquele caminho. Não é assim com o criminoso? O criminoso vai praticando crime a vida toda. Chega um dia que a polícia prende. Vai ficar lá no calabouço. E enquanto está no calabouço, está impedido de continuar praticando crimes. Se raciocinássemos, veríamos que foi uma bênção, uma misericórdia. Mas a nossa miopia é tão grande que nós queremos ser felizes aqui e agora. Nós somos incapazes de perceber que somos imortais, que a vida continua, que vamos ter muitas reencarnações e que as nossas futuras reencarnações dependem da reencarnação atual. Somos incapazes de juntar tesouros no céu, como Jesus ensinou. Queremos tesouros da terra. E o mais triste, quando os sacerdotes, pessoas que ensinam para o povo o evangelho, mais interessados nas riquezas do mundo do que nas riquezas do céu. Então, os espíritos viciados nos subjugam, sugam do nosso perispírito quando está impregnado, sugam da nossa respiração os vapores que estão sendo exalados. Certa amiga contou para mim: Milton, o meu marido bebeu a vida toda. Teve um dia que ele chegou bêbado em casa. E eu vi que veio atrás dele um anãozinho pelado, escuro, envolto em trevas. E ele nem me cumprimentou, meu marido nem me cumprimentou, foi direto para a cama e deitou. Quando eu cheguei no quarto, o anãozinho estava debruçado em cima dele, beijando a boca dele, chupando aquelas coisas horrorosas da boca dele. É nojento. A vampirização é nojenta. Desculpe a imagem, viu? Desculpe a imagem, mas certas coisas precisam ser ditas. Toda vez que nós deitamos sem orar, toda vez que nós nos entregamos às libações viciosas, seja de qualquer vício, nós não estamos fazendo isso sozinhos. Nós estamos acompanhados. Muitos estão aproveitando de nós, sugando a nossa vitalidade. E quando ficamos idosos, somos aquelas pessoas entrevadas, que não conseguem fazer nada, inútil na vida, de tanta vampirização. Então, o Emmanuel ensina para nós que não é a amizade que leva a pessoa para o erro. O Emmanuel ensina para nós. O que leva a pessoa para o erro é o padrão vibratório da pessoa. O padrão vibratório da pessoa faz com que ele sintonize com outros que estão vibrando no mesmo padrão. Naturalmente, eles se sentem bem um ao lado do outro. Não é comum a pessoa, às vezes, está passando necessidade. É como o ímã que atrai o ferro. A pessoa está passando necessidade. Não encontra ninguém que dê para ele uma oportunidade de trabalho, alguém que leve o currículo, alguém que o convida para fazer um serviço. Mas todo mundo está disposto a pagar uma dose de cachaça para ele. Todo mundo está disposto a oferecer um cigarro, a droga. Ou seja, para o erro, tudo é mais fácil. Para as coisas sérias, para as coisas honestas,
tudo é mais difícil. Ou seja, nós temos uma vocação, aí já vem a repetição do passado, das coisas inferiores. Temos uma atração enorme para as coisas inferiores. Quer ver? Na televisão. Você quer descansar um pouquinho no sofá, você liga a televisão. Aí está passando Jesus ensinando o Sermão da Montanha. Aí vem o sono, aí muda de canal. Está lá o padre celebrando missa. Muda. O pastor está fazendo a pregação, muda. Quando está um filme de guerra, um bang-bang, tiro para todo lado. Pode ser 3 horas da madrugada, o olho está... Ai de quem passar na frente. Leva um tiro, né? Então isso mostra como é a nossa sintonia. Na internet, você abre o YouTube, vai ali um momento de lazer, aí está lá, né, um pastor, um espírita fazendo uma palestra. Que trem chato, muda. Aí vem lá uma guerra na Ucrânia. Nossa Senhora, a pessoa vibra. Então isso mostra qual que é a nossa sintonia. E o espírito Leandro Barros, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, trouxe para nós uma belíssima poesia chamada Drogas. Está lá no livro Excursão de Paz. Olha que título bonito para o livro. Excursão de Paz. Então, Leandro Barros trouxe falando sobre a droga. É lindo, é poesia, mas nem toda poesia é chata. Às vezes a poesia fica chata porque quem está lendo não sabe ler. Porque toda poesia é maravilhosa. A poesia é a arte da alma. Sabiam disso? Lá vai. Cantando por encomenda, como é do gosto de muita gente. Assunto dos mais difíceis, tenho hoje pela frente. A droga em veneno doce na vida do adolescente. Amigos além da morte lastimam essa derrota. Tanto rapaz quase louco, tanta moça quase morta. São milhares de esperanças que estão caindo pela estrada. Porque existe tanta gente moça atolada na cocaína, tantos jovens atolados na maconha, traficantes em tantas esquinas, pensando só nas drogas e distantes de Deus, qualquer sábio se desatina. No estudo assim tão difícil, é preciso pensar. Essa fuga para as drogas, onde é que foi começar? As raízes do problema estão dentro do lar. Examinando a questão, quando nela me concentro, no homem vejo apenas uma fachada. Na mulher vejo o núcleo do lar. O homem trabalha para fora, a mulher constrói por dentro. Para encontrar as grandes mães, não precisa de luz acesa. A terra deve para a mulher a sua própria grandeza. Mãe, esposa, irmã e filha são luzes de Deus na natureza. Mas antigamente, nossas mães, na maioria, suportavam sofrimentos com serena valentia, e pelo sacrifício delas, a civilização se erguia. Mesmo quando o marido trocasse amor por prostituição, a mulher, junto aos meninos, era luz e oração. Gente, que bonito. Aceitando sacrifícios tão amargos quanto são. Os pequeninos junto dela envolviam-se em amor. Nossas mães, pelas crianças, não viam lama, nem sofrimentos. A meninada crescia em ambiente de paz e de amor. Que o marido se mergulhasse em traição a granel. A mulher dentro de casa engolia amargura e fel, protegendo o seu próprio lar. Mas ao lar
vivia fiel. Mas hoje, muitas mães, se o homem trai uma vez, elas procuram distância dele, para traírem muitas vezes, e o enfrentam, porque quando o homem diz truco, elas gritam, vale 6. Sempre existiram crianças infelizes, tristes prisioneiras. No entanto, agora eu percebo, sem receios, mas assustado, as crianças que mais sofrem são os órfãos de mães vivas. Se um homem larga o dever, em mentira e devassidão, muita mulher grita logo, fidelidade já era. Ela também deixa a casa e vira megera, para ser chamada de pantera. Sem a mãe que os escuta, nas lutas da vida que sofrem, para caírem nas sombras das aventuras, a meninada se joga no vício, da solidão pedem fuga, e surgem então os traficantes, com drogas e mais drogas. Da mulher muito se espera, mas atenção com Jesus, para salvar os mais jovens do veneno que os seduz, porque o homem, esse aí mesmo, nunca deu à luz. Quem dá à luz é a mulher. Quem dá à luz é a mãe. Então, a mãe é que constrói a sociedade. Enquanto no mundo existir um bercinho, toda mãe com carinho se aproxima do bercinho e diz, meu filho, significa que este mundo ainda tem jeito. Porque o dia que as mães deixarem de ser mães, pela viciação, pela maldade, pela obsessão, aí nós podemos esperar dias de intenso sofrimento. Porque se não é a reencarnação, a possibilidade de recomeçar, para consertar, para corrigir, para refazer. Porque a reencarnação é o perdão que Deus dá para nós. Nós não pedimos nas nossas orações, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Como vamos perdoar se estamos desencarnados? Então Deus, na misericórdia infinita, atende às nossas orações, dando para nós a oportunidade da reencarnação, onde convivendo com inimigos e com amigos também, porque não são só inimigos, porque os amigos vão nos ajudar a carregar a cruz. O Cirineu não ajudou Jesus a carregar a cruz dele? O próprio Jesus não precisou de uma mãe? Então todos nós temos nossos erros, temos que consertar o nosso passado, obscuro e delituoso, e só é possível isso através da reencarnação. Quando reencarnamos, enceguecidos de vaidade, encantados pelas delícias do mundo, esquecemos as nossas promessas feitas no mundo espiritual. Mergulhamos de cabeça no vício, na maldade, na ignorância, na estupidez, até um dia que a misericórdia diz para nós, basta, basta. Daí podem acontecer duas coisas, ou a desencarnação, ou a enfermidade. Porque a enfermidade é a mestra divina, que nos faz aprender, em poucos anos, o que não aprendemos numa vida toda. Eu agradeço demais a paciência de vocês. Peço desculpa por alguma imagem negativa. Não foi intencional, mas tem certas coisas que, para serem ditas, tem que ser contundente.
E eu peço a Jesus para ir na casa de todos nós, tirando de lá toda doença, toda maldade, toda perturbação, trazendo paz e harmonia entre o casal, trazendo paz e harmonia entre os irmãos, os jovens casais que tenham casa para morar, que tenham emprego para trabalhar, que tenham saúde e que possam receber os filhos de Deus como seus próprios filhos. E quando chegar o fim desta vida, possa devolver os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos fazer de conta que eu não escutei essa, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Agora sim. Que coisa boa. Uma energia positiva, bacana. Depois de uma fala tão positiva, tão interessante, né? Que nos alerta para várias situações que parecem corriqueiras, parecem normais. Lembrando que normal não quer dizer que é certo. As pessoas confundem isso com muita facilidade. Normal necessariamente não quer dizer que é certo. Normal é um conjunto de práticas que ocorrem numa comunidade, mas que não necessariamente tem que ser certo. Meus queridos, os recadinhos rápidos aqui. Primeiramente, a Casa Miramês gostaria de agradecer a todos vocês que nos ajudaram na noite. Não foi na noite da pizza, né? Foi nas pizzas, né? No evento das pizzas. Foi sensacional. Nos ajudou muito. Espero que vocês tenham comido, porque estava muito gostoso. Quem comprou sabe do que eu estou falando. E em breve nós teremos outros eventos, todos eles com o objetivo de nos ajudar na manutenção e nas obras da casa. Muito obrigado mesmo e esperamos contar com vocês em outras oportunidades. Vocês que chegaram primeiro, vocês receberam um papelzinho, um formuláriozinho aí de pesquisa. Nós precisamos muito da ajuda de vocês para nos aperfeiçoarmos na lida e no trato com vocês, para que efetivamente a gente possa ter um ambiente, uma convivência melhor. Então é muito importante que vocês preencham com toda tranquilidade, com toda sinceridade, principalmente. Aqui a gente não está aqui para ficar recebendo elogio, não, porque elogio joga a gente no buraco. A gente precisa saber o que vocês estão percebendo. Se é sincero o elogio, ótimo. Porque muitas vezes a gente coloca as pesquisas para as pessoas, e elas falam, não, você foi ótimo. E ele vira as costas, então não frequenta mais a casa. Então precisamos saber a verdade, para a gente enxergar efetivamente, através dos olhos de vocês, as oportunidades de melhoria, pessoal. Ok? Bom, vamos partir para o momento final. Assim que a gente fizer a prece, quem tiver necessidade de tomar um passe, por favor, forme uma fila aqui à direita. Nós só pedimos a caridade do silêncio, porque a conversa no salão, ela atrapalha lá dentro da câmara de passe, ok? Então, vamos agradecer, porque hoje nós recebemos muito. Sempre a gente recebe, mas tem dia que parece que o muito é diferente. Então eu vou convidar vocês a nos acompanhar numa prece para a gente encerrar essa noite maravilhosa, abençoada por Jesus. O divino amado e mestre Jesus Cristo, irmão de todos nós, companheiro de todas as horas, aqui estamos agradecidos, Jesus, por tuas bênçãos, por teu amparo, por tua proteção. E rogamos ao divino mestre que continue a nos conduzir, nos guiar por essas veredas da jornada terrena, não nos deixando levar e nem nos enganar pelas facilidades, não nos deixando levar pelas nossas tendências menos felizes que fatalmente já nos levaram a tantos e tantos erros e tantas quedas. Fica conosco, Jesus, na nossa caminhada e nos ampare, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.